A gente abre a edição de hoje falando do Palmeiras, que acabou de vencer a equipe do Guarani por 2-0, a transmissão do Fausto Favara, que você acompanhou aqui na Jovem Pan. Bruno Prado esteve aqui comentando a partida, mais uma vitória do Palmeiras, e nem precisou levar a campo o time titular, né, Bruno? Só os reservas bastaram para derrotar o Guarani. Boa noite. Boa noite, Pedro. O Palmeiras com o time reserva, que era esperado. O Palmeiras vem de uma decisão da Recopa, o Palmeiras não tem folga, joga meio de semana e fim de semana, e depois disso, né, depois desse jogo do Guarani, ele vai pegar os 4 times da Série A, que jogam o Campeonato Paulista, né? Fora, além dele, Palmeiras. Tem o São Paulo quinta, fim de semana Santos, depois Corinthians e depois o Bragantino. Então era esperado, né, que hoje o Palmeiras jogasse com um time reserva, alguns titulares em campo, o Everton, o Gustavo Gomes, que ficou fora do jogo lá em Curitiba, voltou depois do Covid, então vai recuperando o ritmo. O próprio Gustavo Scarpa também está voltando de lesão e por isso foi titular. Depois entrou o Veiga, entrou o Dudu, entrou o Piquerez, entrou o Danilo, mas o Abel, ele sabe mexer bem com o elenco do Palmeiras. Das novidades, eu gostei muito do Giovani, eu gosto do Giovani, tem um potencial gigantesco, e hoje até que o Rafael Navarro fez uma boa partida, assim, comparado com as outras, né? Não foi nada demais, só que talvez tenha sido o jogo que ele ficou mais à vontade, talvez tenha sido o melhor jogo dele no Palmeiras, mas outra vitória, não foi um domínio do Palmeiras, o Guarani chegou a ter oportunidades, mas outra vez o resultado ficou com o Palmeiras. É um time muito duro de ser batido. E antes da bola rolar, até um destaque bem legal, né? Rolou uma espécie de chá revelação do Everton. Ele acabou com a esposa dele compartilhando um momento íntimo com a torcida do Palmeiras, legal demais, e vem por aí o Olavo, filho do Everton, logo mais um palmeirense na torcida, na arquibancada, pelo goleiro do Verdão, que, ao meu ver, já está na Copa do Mundo do Catar, já segurou a sua vaga na lista do técnico Tite, que deve ser anunciada no decorrer desse ano, e Copa do Mundo é aqui na Jovem Pan, hein? No final do ano, uma cobertura bem especial para você. E aí, Márcio Espímpolo, vitória do Palmeiras no Allianz Parque, Verdão vence, né, Espímpolo? Boa noite. Boa noite, Pedro, amigos aqui de bancada, quem acompanha em casa o Canelada, venceu, descansando alguns jogadores que entraram no decorrer do jogo, isso é importante. A gente vinha cobrando tanto isso, né? O Palmeiras não mantém o desempenho, não mantém o nível de atuação quando joga sem os principais jogadores, e hoje conseguiu vencer, que é o que importa, né? Porque na quinta-feira vai ter que estar com a bateria recarregada, porque quinta-feira o chão treme, o buraco é mais embaixo, né? A nota de corte em outro patamar, né? Porque aí vai pegar o São Paulo, que também vem de uma vitória boa, e é um nível de jogo bem diferente. Então dá para dar uma respirada nesses jogadores que vinham jogando mais, e essa outra molecada que já não jogava e que vinha um pouco contestada, como o Bruno disse, principalmente o Navarro, né? Pelo menos ele ganha um pouco de confiança. Agora cabe ao Navarro manter a onda, manter o nível de atuação, porque não adianta... Joga contra o Guarani bem, aí fica 5, 6 jogos dando de canela na bola que a torcida não vai perdoar. Muito legal isso que aconteceu com o Everton. Recentemente, o casal perdeu um filho, né? Já estava em gestação, né? Legal que agora, né, ocorra tudo bem com o casal aí, que nasça com saúde o Olavo. O Olavo é o bonequinho de gelo, né, do desenho animado da Frozen, né? Acho que porque eu sou obrigado a assistir, eu tenho uma filha pequena, então eu sou obrigado a assistir tudo isso sem decor, né? Então teve esse chá revelação aí, que tenha muita saúde, dê tudo certo pro Everton, que é um goleiraço, como você disse, aí já deve estar na Copa e merece muito. Parabéns ao Palmeiras pela vitória, se não foi aquela atuação de arrancar aplausos, é o que menos importa hoje isso. Tem que vencer e acumulando pontos, Pedro. E como disse o Márcio Espímpolo, Rafael Navarro apresentou até um bom futebol diante do Guarani, e agora são 3 jogos importantíssimos, 3 clássicos na sequência para a equipe do Palmeiras, sem contar no Bragantino, que é um rival direto no Campeonato Brasileiro da Série A, é mais um adversário muito forte, qualificado. Vai ter o São Paulo nesta quinta-feira, dia 10, no Morumbi, depois o Santos no domingo, dia 13, o Corinthians no Allianz Parque e no dia 20 o Bragantino. Ou seja, em 10 dias, 4 jogos contra adversários de Série A. E aí, Vampeta, como que você vê essa sequência do Palmeiras, que hoje mandou bem, mas vai pegar adversários mais qualificados a partir de agora? Boa noite, Pedro. Boa noite a todos, né? O Palmeiras, ele só sofreu um gol, né, no Campeonato Paulista, um gol contra, né? Só tomou um gol, agora vai, como você acabou de falar aí, 4 jogos em 10 dias com times que ele vai enfrentar, provavelmente dentro de Libertadores, dentro de Copa do Brasil, no próprio Campeonato Brasileiro, né? Aí, que nem o Márcio falou, é outro patamar, são times que estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? A estrutura é outra, a folha de pagamento é outra, mas o Palmeiras vem fazendo o seu dever, né? É aquilo que se apresenta, é um clube que
que é bicampeão da América seguido, né? Tem bi e tri, né? Quer dizer, quando pega adversários inferiores, tem que fazer o dever de casa. E o Palmeiras fez isso muito bem, né? Às vezes rodando o time. O Abel vai procurar uma melhor formação, né? Porque aí vai começar já. Libertadores, Campeonato Brasileiro, a própria Copa do Brasil, né? Jogou hoje com metade da cavalaria, mas ainda assim com jogadores importantes. O caso do Scarpa, o Verón, outro dia era o melhor jogador do mundo, né? Sub-17, está tendo mais oportunidade. Quer dizer, vai encontrando. A gente sabe que é um plantel do Palmeiras, né? Rafael Veiga, Dudu são os dois principais jogadores. E a gente não sabe se vai chegar um centroavante de ofício que tanta torcida pede pra Leila, né? Pra encarar esses adversários logo aí que tem Flamengo, Atlético Mineiro, times favoritos a conquistar outras competições. Isso é verdade. O Palmeiras é um time que sofre poucos gols. Hoje contou com o Gustavo Gomes mais uma vez. Só um gol no Campeonato Paulista. Só um gol no Campeonato Paulista e em casa não sofreu gols ainda. Muito no Allianz forte. Parque não sofreu. Só que lá na frente a gente percebe que a bola chega, bate e volta, né? Não tem um definidor, um camisa 9, que a torcida até vem cobrando nas arquibancadas. Você tem ali Rafael Veiga, Dudu, Wesley, né? O próprio Rony. Os caras criam, né? Você tem que ter esse camisa 9 que o Flamengo tem, né? Que o próprio Atlético Mineiro tem. O Palmeiras, o Bruno até tá falando, divide muito, né? Os gols, né? Não tem um cara fixo que seja o artilheiro do time. Até peguei aqui um dia no bate-pronto, os artilheiros do ano passado do Palmeiras foi o Veiga. O Veiga acho que fez 20 gols, 18 ou 20, acho que foram 18 gols. O Hulk fez 36 e o Gabigol fez 34, né? E comparando com os rivais mais diretos do Palmeiras. Então essa diferença tem essa parte, né? Não tem aquele cara que faz o gol quando o time tá mal. Jogou mal, mas tem o Hulk lá para fazer o gol, tem o Gabigol. Então isso acaba fazendo diferença. E José Manuel de Barros aqui com a gente também no Canelada da Jovem Pan. Eu acho que o Palmeiras perdeu uma grande chance quando deixou passar a contratação do Hulk, né? Tinha algo, não vou dizer acertado, mas uma relação próxima com o atleta, acabou não negociando com o Hulk depois que ele decidiu sair da China. Reforçou o Atlético Mineiro, que é um rival direto do Palmeiras pelos títulos, pelas taças, né? Foi assim no ano passado e, ao que tudo indica, vai ser assim em 2022. O que você acha desse time do Palmeiras, ainda sem um 9, sem um centroavante? O que você pensa, Zé? Boa noite. Boa noite. Eu quero começar até muito feliz, você falando aí do chá de bebê do Everton ali no gramado. Chá de revelação. Que são mais fraldas, não é que leva pra gente. Já faz tempo que você já tô adiantando, isso, né? Já tô adiantando. Mas eu tô feliz que tem uma coisa diferente. Nós tivemos homenagens lá, o Zinchenko, do derby de Manchester, na tarde de hoje aqui no Brasil. Um pouco mais tarde lá em Manchester. O Flamengo também, Flamengo, né? entrando em campo com cada jogador levando na camisa a palavra paz num idioma diferente. Também... porque nós estamos vivendo tempos terríveis, né? Depois daquela violência toda que levou o clássico Grenal a ser adiado para a próxima quarta-feira, tivemos a batalha campal lá em Querétaro, no México, né? Com muitos feridos, né? Uma coisa terrível, uma coisa muito triste, né? A gente já tem comentado há muito tempo os jogadores de futebol, os brasileiros, a gente olhando mais de perto os brasileiros fugindo da guerra lá da Ucrânia, a batalha que teve em Belo Horizonte hoje entre torcedores de Atlético e Cruzeiro, porque são sim torcedores, tem torcedores bons e ruins de todas as equipes, inclusive com 2 baleados, um faleceu, um morreu, enfim, né? E a gente precisa de coisas mais leves no futebol, né? E dentro de campo, um grande clássico ontem, e o Palmeiras hoje não foi, assim, aquele grande jogo, mas não foi culpa do Palmeiras. O Palmeiras entrou sobrando no Campeonato Paulista, com foco total lá no Mundial, sobrando porque estava melhor preparado, até porque ele visava a disputa do Mundial. Fisicamente, time A, time B, qualquer 11 que o Abel mandava a campo, o Palmeiras entrou sobrando. Vai começar para valer Campeonato Paulista a partir dessa semana, com os 3 clássicos, de quinta, domingo e quinta de novo, e depois do jogo contra o Bragantino. No espaço muito pequeno de 10 dias, serão jogos difíceis. Não duvido que o Abel, num desses jogos aí, não sei se vai ser contra o Santos, que fica no meio de 2 outros clássicos, ele não vai poupar vários titulares também, né, para não arrebentar todo mundo. Será? Enfim, de qualquer forma, para quem conhece o Abel, né, tem clássico quinta-feira, clássico domingo e clássico na outra quinta. Eu duvido que ele mantenha o mesmo 11 para os 3 jogos e depois tem o Bragantino ainda. Então eu tô achando que no outro jogo aí, e tô até imaginando esse jogo do meio aí, no meio de 2 clássicos no domingo, como ele poupou hoje, no próximo ele não vai poupar, vai inteiro.
No seguinte, talvez ele descanse alguns jogadores, para estar pronto no clássico logo na sequência, que é contra o Corinthians. No terceiro é São Paulo, Santos e Corinthians. Isso. E por fim o Bragantino, que não é rival, mas é um jogo de respeito ainda assim. O jogo do meio é contra o Santos, que é aquele que menos tem desempenhado nesse campeonato. Então, o time mais pronto é o Palmeiras. Se fazer um comparativo com o Corinthians, com São Paulo, com o Santos, né, tá todo mundo tentando se arrumar, usando o Campeonato Paulista, talvez, para ajeitar. O Flávio fala que pré-temporada. Palmeiras não tem negócio. Já tá o Palmeiras anos, tá pronto. 3 ou 4 anos com os mesmos jogadores. É o mesmo time do ano passado, mesmo treinador, mesmo tudo. Você vê que saiu o Jailson e o Felipe Melo, né? E o William também. Os veteranos. Né? Os veteranos saíram. Chegou, mas a base mesmo... Saiu pouca coisa. Né? Mas a base mesmo os titulares mudou muito pouco, né? Agora, sobre centroavante, você falou do Hulk, eu acho que foi uma opção. Em meio à pandemia, o Palmeiras não quis abrir o caixa, investir uma grana muito alta, nem no Hulk, nem no Diego Costa. O Maurício fez isso e acho que a Leila também segue esse mesmo caminho, mas eu contrataria um centroavante de peso. Imagina o Dudu costurando, como fez no jogo de hoje, arrebentou quando entrou. Imagina ele costurando e metendo bola na área para o centroavante fazer gol. Centroavante bom, hein? Não adianta meia boca, não. O Palmeiras finalizou mais de 20 vezes na partida de hoje, né? Prova a falta de eficiência do Verdão no campo de ataque. E sobre o que falou o José Manuel de Barros em relação ao Maurício Gagliotti, que era presidente à época em que o Hulk foi especulado na equipe do Palmeiras, ele disse que não chegou a fazer uma oferta pro Hulk por conta da decisão da semifinal, não, da decisão de Copa Libertadores. O Palmeiras, se não me engano, estava disputando a decisão contra o Santos no Maracanã, e aí estava aquela indefinição, o Hulk volta pro Brasil, o Atlético está negociando, e o Palmeiras não quis entrar na briga para não desviar o foco da decisão da Copa Libertadores. Essa foi a justificativa do Maurício Gagliotti para não ter entrado nesta disputa, nesta briga com o Atlético Mineiro, que acabou levando a melhor e levou um baita jogador, o Hulk, para mim, o melhor atleta da última temporada aqui no Brasil, jogou muita bola com o Atlético Mineiro. Mas o Palmeiras vai ter essa sequência muito importante. O José Manuel de Barros também falou algo importante aqui em relação ao Abel Ferreira, como pensa o técnico português. Na última passada, ele preservou os titulares contra o São Paulo, naquela derrota por tricolor por 2-0 antes da decisão da Libertadores contra o Flamengo. Então não é a primeira vez que o Abel mexe nas peças num jogo como um clássico, que acaba mexendo com a opinião, né, que acaba mexendo com o dia a dia do clube, bastidores. A gente sabe que perder um clássico pode afetar a semana ou até mesmo o futuro de um treinador aqui no Brasil. Ele não teve esse medo na temporada passada, né, Bruno Prado? Não teve. Ali estava perto da Libertadores e claramente ele tinha ali o planejamento que era jogar com o time titular a uma semana da final da Libertadores, né? Então esse jogo com o São Paulo foi no meio de semana. Ele havia escalado os titulares no fim de semana anterior, escalou no fim de semana seguinte, acho que foi um jogo até fora de casa, acho que foi com Fortaleza. Se fosse pela paixão do torcedor, né, Brunão? Seria o time titular. Queria força máxima para derrubar o São Paulo, né? Sim, cornetar. O São Paulo estava brigando para não cair. Eu tô falando nós de forma geral, imprensa, não tô falando individualmente, nem eu, o Bruno, nem todo mundo tem a mesma opinião, né? Mas na imprensa mesmo, ele foi muito criticado por ter poupado naquele jogo. E ali ele pensou no time dele, aí, independente de você concordar ou não, ele tinha ali claramente um planejamento, que aliás foi o mesmo do Flamengo, que eu lembro naquela semana também. O Flamengo jogou com o time titular no fim de semana, reserva no meio de semana, titular no outro fim de semana, uma semana da final, e reserva no meio de semana. O Flamengo contra o Grêmio, que também gerou polêmica por causa do Renato, que o Grêmio empatou. Teve o jogo Corinthians antes, e o Palmeiras contra o Atlético Mineiro, né? Foi o último jogo antes da final com o Flamengo. Então os dois, nessa parte de física, fizeram o mesmo planejamento. Jogaram com o time titular e reserva nas mesmas rodadas. Você encontra o torcedor do Palmeiras na rua, ele só fala do tal plano do Abel, né? Foi ali que nasceu, porque depois do jogo ele é questionado na entrevista de imprensa e ele fala: tem um plano, por isso que coloquei os reservas. Acreditem no meu plano, sejam fiéis ao plano, porque eu tenho um plano para a final da Libertadores e acabou dando certo, né, Val? Você prepara, né? Estuda tudo, mas não vamos esquecer que o plano foi um erro do Andrés Pereira individualmente, né? Que você acabou de apresentar o programa aí dizendo que ele falou pros caras, ó, nós vamos fazer isso, que o Andrés vai entregar uma bola e a gente vai ganhar. E que o Hulk ia perder o pênalti, ia bater na trave. E o Hulk vai bater na as coisas acontecem durante o jogo. E o Natan também deu erro lá em Belo Horizonte. Por exemplo, eu tava com alguns integrantes da comissão técnica do Palmeiras, na Copa São Paulo, lá em Osasco, e os caras falaram que treinou aquela jogada nas costas do Felipe Luiz. O primeiro gol. Mais de 3 meses. Tinha aquele Só buraco, que né? não era o Mike, era o Rony ou o Dudu. Ele tava machucado, o Entendeu? Mike. Então, quer dizer assim, a gente vê, o detalhe,
foi treinado que o Andrés Pereira ia estar ali e roubar a bola, mas acontece durante o jogo. Você tem que se primeiro de alguma forma, você treina por alguma coisa, né? E a gente vai questionar o quê? Em menos de um ano, por causa da pandemia, ele conquista 2 campeonatos, né, 2 Copas Libertadores, conquista a Copa do Brasil, o Mundial de Clubes já foi de novo, 2 vezes seguido, e o Mundial de Clubes não vai mudar de novo. Né? Então vai brigar de novo pelo título da Libertadores para ver se chega ao Mundial. Tem que dar os méritos dele mesmo.